Olá, deixa eu só. Deu certo, só um pouquinho, vou Deu chamar o certo. Alcione de novo, que ele caiu aqui, vou chamar ele de novo, peraí. Então tá bom. Viu? Ô, Aprendendo. Ô, Opa, Fio, que coisa boa! Deu certo? deu certo. Eu não estava vendo o convite ali, mas agora eu achei. Agora deu certo. Sim. Que bom, que bom. Eu estava Obrigado. dizendo, opa, eu estava dizendo para a Olga, nós ainda vamos dar bom ainda, nós somos novo. Ah, não, essas coisas de tecnologia, eu sou bem analfabeto, né? Então, Mas mas estamos todos tem que nós aprender. aprendendo. vai aprender Uhum. ainda. Tá todo mundo Bem, aprendendo. Sim, sim, tem sim. bastante tempo. Sim. Que bom estar aqui Bom, com vocês. Que bom. Obrigado pelo convite. Opa, nós agradecemos que você aceitou e pôde participar essa noite aí também. A gente sabe que tu tinha uma atividade, a gente agradece Sim, pelo carinho também. eu que fico grato aí, para mim é sempre uma satisfação poder participar, levar essa mensagem, né? Falar um pouquinho da história, falar um pouquinho de cachaça, falar um pouquinho de tudo aí. Mas obrigado. então, aproveitando, né, já agradecendo e apresentando, né, o nosso convidado, né, o Alcione, vocês já conhecem, é o nosso presidente. Também o Jefferson, Master Coach, com atuação na área de dependência química. Ele já escreveu um livro, vamos saber um pouquinho desse livro. Ele também tem um trabalho, me parece que é empresário, também tem um trabalho bacana. Então, ele vai contar um pouquinho para a gente hoje aí da experiência deles, né? E qual é, por que essa live hoje e essa semana nós vamos ter live todos os dias? Porque a gente está na semana IP Cuidar das Pessoas, onde ontem a gente lançou a nossa campanha de sócios e a gente está apresentando para as pessoas, de um modo geral, e para a gente mesmo, às vezes, no IP está lá tão envolvido com tantas coisas, para a gente perceber tudo aquilo que a gente faz no IP, né? E também essa questão da sustentabilidade, quanto é importante, o quanto a gente precisa aí chegar ao final do ano 100% sustentável. E a ideia também dessa campanha é um pouco isso, né? Então, eu queria agradecer novamente ao Jefferson, bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho para a gente do seu cotidiano, da sua profissão, e aproveita e conta para a gente como é que você conheceu o IP e desde quando você está aqui nesse time. Muito bem. Então, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, da Olga, da Alcione. Bom, meu nome é Jefferson, eu sou empresário da construção civil, sou pai de duas filhas, uma de 23, a Amanda de 23, a Isadora de 15. Tenho, hoje sou separado, mas era casado com a Eliette, que o Alcione conhece, que é uma pessoa muito bacana. A gente tem uma relação bem boa hoje de amizade. Me ajudou muito na minha trajetória de vida, então tenho muita gratidão por tudo que a gente viveu junto também, né? Que foi um grande aprendizado. Foi uma união bem bacana. E eu também atuo como terapeuta aí no IP. Eu conheço o Alcione já há 30 anos, desde quando ele não era padre ainda, desde quando ele tinha um montão de cabelo. E Aqui, tá voltando, tá voltando, ó. oh, coisa boa, É. coisa boa. Desde a época da Chico Mendes, que lá ele já fez um trabalho lá no início, lá na década de 90, né? Na época ele não era padre ainda, né, o senhor? Foi antes disso, né? Já Isso, começou. exatamente. E lá eu já era apaixonado por esse trabalho que ele fazia, ele, o Dodô, o Israel, o Marco, enfim, conheci aquela turma toda lá. E desde essa época, sim, eu venho acompanhando o trabalho dele, né? E aí toda essa evolução durante esse tempo todo. E a gente pode dizer que é amigo. Eu tenho um grande carinho pelo Alcione e por toda essa trajetória dele. Ele é uma referência para mim. E Carinho agora, recíproco. que bom, eu fico bem feliz, fico grato. E Obrigado. com o nascimento aí, né, do Instituto IP, que eu não me recordo quando começaram as atividades do IP, que eu venho acompanhando, né? E hoje eu me sinto muito honrado, né, de fazer parte aí do grupo de voluntários que atua aí na casa, né? Então, levando aí essa mensagem das mais diversas disciplinas, né? Eu acho que tem quase 30. Eu até perguntei para a Olga quantas especialidades atende, né? Então são várias, né?
E esse trabalho aí maravilhoso, né, que ele faz, e eu me sinto muito grato, muito honrado de fazer parte aí desse time. Então, e a minha trajetória também, falei que era empresário e também sou, né, empresário e também durante a minha trajetória de vida, né, as circunstâncias da vida me levaram a desenvolver a doença do alcoolismo, né? E eu tive uma história aí nessa jornada que eu chamo de jornada da degradação, né? Trilhando essa história aí do alcoolismo que me conferiu também, que me deu muito aprendizado, né? Perdi muitas coisas, mas também ganhei hoje posso dizer, né, que ganhei muitas coisas, muito aprendizado com essa doença. E hoje eu dedico parte do meu tempo a levar, né, com humildade, aí essa mensagem aí de força, de fé e de esperança nas clínicas, nos grupos de AA, e no Instituto, no IP. Assim, eu dedico parte do tempo a levar essa mensagem aí a um maior número de pessoas que eu puder, né? E isso hoje faz parte da minha vida, isso, né? Então eu faço isso com muita alegria, com muito amor no coração. Bonito. Também, aí, como o Jeff falou, né, vocês são amigos ali de longa data, né, no início do Instituto, né, como as experiências dele, né, que você também, vendo hoje, vocês dois, né, vendo o Instituto, eu acho que 6 anos, mais ou menos, né, o senhor no Instituto, 5, 6 anos, né, como é que você vê hoje o Instituto com todos esses atendimentos? Me lembro que a gente tem um vídeo seu falando um pouquinho do início, que vocês começaram ali, eram uns 3, 4, né, alguma coisa assim, né? Pode contar um pouquinho para a gente, assim? Então, eu agradeço a fala do Jefferson, né? E essa retrospectiva foi bem legal. E, de fato, os atendimentos eram poucas pessoas, inclusive uma pessoa que eu gosto sempre de citar, a Janice, foi vamos dizer assim, aquela que abriu a porta dos atendimentos nessa linha humana, terapêutica para nós. E as coisas foram avançando, tanto terapeuta chegando para atender, como a comunidade vindo buscar. Inicialmente tínhamos 2 espaços, 2 salas, vamos dizer assim, 2 quartos praticamente para atender a comunidade, só que a coisa ampliou mais ainda. Aí fomos para onde é hoje a sede, ali na Domingo Pedro Hermes, conseguimos abrir mais espaço. Depois abrimos também no Pedregal, o Pedregal que tinha atendimento mais voltado para outros projetos. Nós também conseguimos organizar os espaços lá para atender. Hoje, lá na comunidade do Pedregal, na casa, são 4 espaços de atendimento terapêutico. E aqui no Jardim Cidade são 7 salas para atender. Além de um pequeno auditório, outro mini auditório, onde acontecem terapias, fisioterapia, enfim. Então, realmente, vamos dizer assim, a expansão desses atendimentos foi algo muito incrível, assim. O crescimento, a credibilidade, como nós dizíamos ontem também, né? A comunidade foi reconhecendo o trabalho, né? Não só necessitando dele, como reconhecendo esse trabalho. E aí, como o Jefferson dizia, essa ampla possibilidade interdisciplinar para que as pessoas fiquem bem, desde essa cura dessa doença psíquica, uma dependência química, as questões emocionais que cada um carrega, e até mesmo essa questão física, como temos algumas áreas também. É verdade. Então, a gente vê que todo o Instituto, desde o início, né, ele tinha essa pegada, digamos assim, ele tinha essa missão de cuidar das pessoas, né? Ele Sim. surgiu para cuidar das pessoas, né, nas mais diversas áreas que foram nascendo, como ainda hoje as coisas vão nascendo, daqui a pouco a gente viu, já está lá e está acontecendo, e é Sim. muito bacana isso, assim, né? Apesar de a gente não ser muito preocupado com as questões, digamos, burocráticas, assim, no sentido, mas sempre tem toda essa organização e esse pensamento de que a gente abraça uma coisa e a gente sente que vai dar certo e vai dando os passos ali para que ela aconteça de forma bem planejada, né? Bem organizada, digamos assim, né? É esse cuidar, ser aberto ao novo e pensar se isso vai dar certo, isso é bom para a comunidade, isso faz parte da missão do IP, e aí se abraça, né? Eu queria falar Exatamente. para a gente um pouquinho
aí do seu livro, né? Você Hum. escreveu um livro, qual é o tema? Como é que surgiu esse livro? Como foi isso? Esse livro surgiu de um chamado, porque, como eu falei, eu desenvolvi a doença do alcoolismo, tive um período de 6 anos, né, de convívio próximo aí com essa patologia, né, e culminou toda essa trajetória com uma tentativa de suicídio, né. Então, toda essa vivência, toda essa experiência, né, depois que eu passei por essa experiência que foi forte, né, que foi algo que realmente transformador na minha vida, né? Depois disso, eu assumi esse compromisso comigo mesmo e com as pessoas, né, de levar essa mensagem. E o livro faz parte desse projeto, né, de levar essa mensagem. Então, foi lançado em 2019, o cunho dele é autobiográfico, né, e tem também muitas informações, né, acerca desse universo complexo aí da dependência química, né? Formas de pedir ajuda. É um livro que agora, nesse momento, eu estou fazendo a primeira edição dele, porque muitas coisas nesse tempo também mudaram, né? Algumas coisas mudaram. A nossa vida está em constante transformação, né? Então, o que eu escrevia 2 anos atrás, hoje já merece atualização, né? Então, eu estou passando por essa edição. Outras pessoas vão participar desse projeto, né? Outros profissionais. A gente vai abordar alguns temas que são pertinentes, né? Que envolvem porque eu sou um defensor de que o tratamento da dependência química, do alcoolismo, da dependência química como um todo, não deve ser um atendimento individualizado, somente com o dependente. Toda família deveria participar desse processo. Se há adoecimento da família, o que a gente chama de muitos, tem a codependência emocional, né? Que gera, isso não é uma doença, é um distúrbio, né? Que acaba atrapalhando toda a dinâmica ali da família e que merece, sim, uma atenção especial, ou esse tratamento familiar, né? Então, está sendo dando atenção agora nessa edição, vamos falar um pouco disso, né? Então, Aham. para que ele se torne mais didático, mais educativo e possa realmente cumprir mais o seu papel, né? De ajudar a quem quer impulsionar algum movimento aí em busca da recuperação. Aham. E aí logo já vai estar disponível para a gente ter esse livro também. Daí tu dá um Vai, toque para fazer uma divulgação ampla aí. então, é a partir do final de janeiro a data. Não tenho ainda, Ah, que mas bacana. Então, vai estar fevereiro ali concluído já dá para. até final de janeiro. Então foi isso foi muito marcante e continua sendo muito marcante, né, na minha vida, esse trabalho, né, que eu hoje sou apaixonado por isso, né, gosto muito de fazer isso, desse contato, né, principalmente, claro que a gente está falando aí de uma doença e também tem uma característica que é marcante nessa doença, que é a negação, né, do portador da doença negar a sua condição, né? Então, isso dificulta muito o pedir ajuda, o ajudar, né? Então, eu até tenho essa boa vontade, mas muitas vezes não encontro essa, essa reciprocidade, né? Então, se a pessoa não quer, de fato não quer, fica difícil, né? Então, mas, por outro lado, eu vejo, tenho acompanhado aí durante esse tempo muitas histórias de sucesso, de recuperação, e não só da pessoa, da família toda, né? Então, são A gente várias já vai histórias. chegar aí. Daqui a pouquinho você conta mais para a gente. A senhora, você também tem o seu livro sobre a depressão, que foi até quando a gente começou as lives do IP, foi a gente é, trouxe esse livro e foi uma das lives que mais teve repercussão, né? Também nessa linha aí, cuidado, né? Então, e você também fala muito que a família, né? A base da família é importante em todas as nossas, como no alcoolismo, na questão da droga. Como você vê aí essa questão aí, por exemplo, referente ao alcoolismo ou às drogas, a importância da família assumir junto também essa recuperação, não sei se é esse o termo, né? Mas esse novo na vida da pessoa. Então, essa fala que o Jefferson faz, que
é o cuidar como um todo, que nós temos esse objetivo, né? É bom ver alguém que procura livrar-se ou de uma dependência, ou de uma depressão, ou de algum outro problema emocional, enfim, mas é muito importante quando isso se dá de uma maneira mais coletiva, e principalmente de maneira coletiva familiar, que é o seio, é a base, né? Até às vezes é a base do surgimento de uma depressão, de uma dependência, de uma questão emocional, que enfim, que a gente não consegue resolver. Por isso, se esse conjunto, ele melhora, ele fica bem, essa pessoa que está ou numa dependência, ou numa depressão, enfim, ela vai ter força também para se manter, né, para continuar na sua caminhada de se libertar, de libertação, enfim. Eu presencio muito isso mais na busca terapêutica, nos atendimentos, né? E quando tanto alguém indica da família, vai lá buscar ajuda, ou vem junto às vezes, a gente vê isso muito nas recepções do IP, quase sempre tem um familiar que acompanha, quase sempre está alguém junto ali. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque é esse conjunto que vai se ajudando, esse cuidado, né? De fato, penso que é o caminho. Porque se eu pensar só em mim, de maneira pessoal, e não, a minha família não é importante. Muito pelo contrário, é a base para que eu também fique bem. É a minha base, né? E, como foi dito, às vezes, né? Eu não sei se o Jefferson pode também referendar isso, às vezes pode ser que seja a própria família que me levou a uma dependência, alguma coisa pessoal, enfim, familiar, né? Não necessariamente, mas nos atendimentos... Oi? De forma inconsciente. Isso. A família pode ajudar a desenvolver isso, mas de forma inconsciente. Ela não quer isso, mas... Exatamente, exatamente. Não é um querer, né? Que alguém fique doente, que alguém fique dependente, mas é esse conjunto que às vezes leva a isso, né? De maneira inconsciente, e por isso precisa esse conjunto se trabalhar, né? Nossa, que bacana. Se eu puder só complementar, Sim. é muito importante isso que o Alcione falou, e assim, ó, a família, muitas vezes, 100% das vezes, ela quer ajudar, mas às vezes as ferramentas que ela utiliza não são apropriadas. O entendimento que ela tem a respeito do tema, assim, um exemplo rapidinho, eu ouço muito falar, né, o jovem ou até o adulto está lá envolvido na dependência química ou na dependência do álcool, não faz mais nada e é chamado, é um vadio, é um malandro que não quer trabalhar e tal. É importante a gente ter essa visão de que a gente está tratando de um doente, ele está doente, né? Então, por isso que até eu não gosto de citar o alcoólatra, sobretudo chamar o doente alcoólico. Porque alcoólatra, até a palavra, a composição da palavra, que álcool é a palavra que vem do árabe, e latra é do complemento, significa, vem de idolatria, né, do grego, né? Então, alcoólatra pode dizer que é alguém que idolatra o álcool. E não é bem por aí. O alcoolista é vítima do álcool, ele não idolatra. Então, assim, tem algumas questões... Que aí, se tu tratar como... Se a família ou amigo falar, é um malandro que não quer trabalhar, tu está dando um cunho moral para uma doença que é psíquica, que é fisiológica, né? E não é por aí o caminho. Então, essa é uma das coisas que começa a atrapalhar. Então, a família buscar ajuda é fundamental para ter esse entendimento, essa compreensão do que fazer, fazer de forma assertiva, né? Então, muito bom, senhor. Legal. Conta história bacana, né? A gente pode ficar horas falando sobre o assunto. Quando a gente estava pensando um pouquinho na live de hoje, eu pensei realmente assim que a nossa vida ela é feita de várias experiências, né? E aqui se reúne um pequeno time que tem muitas experiências, né? Que a vida nos deu e tudo. Então, eu vou abrir essa rodada contando uma experiência minha que me levou, digamos assim, hoje estar no IP. Não foi no IP,
mas me levou a estar nesse trabalho com o terceiro setor, a trabalhar, dar consultoria, fazer curso, enfim, para o terceiro setor, mesmo sendo jornalista, fui para uma outra área, emplacando nesse trabalho. E depois eu vou pedir para você, Jefferson, dar um testemunho de alguma coisa que foi bem importante para você nessa trajetória e para o Alcione, tá certo? Ok. Então, alguns anos atrás, não muitos, claro, né? Não vou aqui estar falando de idade, mas eu trabalhei na Amazônia por um bom tempo. Trabalhei no interior do Amapá e trabalhei em Macapá com uma experiência numa comunidade de vida consagrada, com uma experiência com meninos em situação de rua. Então, eu passava o dia inteiro com eles, a gente jogava bola, a gente almoçava, a gente tinha aula, enfim, a gente fazia todas as coisas, só que a gente não tinha permissão para que esses meninos à noite dormissem no centro, porque era toda uma burocracia legal, era toda que a gente estava caminhando para ter. Então, de noite, eu ia para minha casa e os meninos iam para a rua. E aí, em várias noites, eu era chamada no hospital ou na delegacia, porque algum deles tinha se metido em alguma confusão, alguma briga. E um certo dia eu fui chamada no hospital que um desses meninos ele tinha sido severamente espancado pela polícia e ele estava assim todo ensanguentado e me chamaram no hospital, falaram que não iam mexer nele enquanto que eu não chegasse. E aí eu fui para o hospital, cheguei lá, perguntei, por que que vocês não pegaram esse menino e já estão aí tratando, né? Porque até chegar foi ali meia hora, sei lá, 40 minutos. E aí eles disseram, não, ninguém vai mexer aí nesse saco de lixo, nesse saco de batata. Se referindo a esse menino que estava lá espancado. Eu falei, bom, qual é o problema? Você tem que botar ele na maca, você bota ele na maca, a gente cuida. Não, tudo bem. Peguei o menino, coloquei na maca, e nesse meio tempo, o menino entre acorda e acordado e desacordado, ele pega na minha mão e diz, eles me chamavam de tia, né? Tia Olga, você fica comigo até eu acordar? Eu prometo que eu vou mudar a minha vida se você ficar. Eu falei, não, você não precisa prometer nada, mas eu vou ficar com você aqui até você ficar melhor. E aí, alguns momentos depois, o menino realmente desmaiou, foi fazer todos os procedimentos. Resumindo, ele estava com as duas pernas quebradas, ele, assim, várias coisas. Ele ficou uns 2 meses e pouco no hospital. Mas quando ele acordou, ele olhou e disse assim: você está aqui. Eu me lembro que eu prometi a você que eu ia mudar e eu vou mudar. E Uhum. eu, não te preocupa com isso agora. Vamos ficar bom, não sei o que e tal. Ele falou: não, vamos começar a fazer algumas coisas para a mudança. O menino, ele tinha 10 anos. E aí eu falei: o quê? Eu quero que você procure os meus pais, aliás, a minha mãe, porque meu pai está preso, porque eu quero voltar para casa. Quando eu sair do hospital, eu quero ir para casa, eu não quero ir mais para a rua. E se a minha mãe puder vir me visitando aqui, depois me levar para casa, eu quero ir para casa, porque eu vou mudar a minha vida. Ok. E aí eu tentei o contato com a mãe foi visitar, enfim, começaram a se visitar, e realmente, passado esse período, ele voltou para casa, e eu vi poucas vezes ele foi no centro lá onde a gente trabalhava, esse menino. Passaram alguns anos, eu já nem morava mais em Macapá, nem estava mais nesse trabalho. Fui lá dar uma palestra por um outro movimento que eu participava. E aí tô na fila, assim, acho que era para lanche, alguma coisa. Uma pessoa bate assim nos meus ombros, assim, eu posso lhe dar um abraço? Aí eu olhei assim, quem é esse maluco, né? Tipo assim, um cara grande, forte, quem é? Nunca vi. E eu disse, pode, mas por quê, né? E aí ele falou, eu sou aquele saco de batata, aquele lixo, você juntou aquele dia no hospital e que eu prometi para você que eu ia mudar a minha vida e eu mudei. Eu queria muito lhe encontrar, nunca mais tinha tido notícias suas, não sabia onde lhe encontrar. Quando eu soube que você ia estar aqui, eu fiz questão, eu moro em outra cidade hoje, até porque essa cidade, para mim, tem muitas marcas da minha infância que eu não gosto muito de lembrar, mas eu me formei em assistência social e hoje eu cuido de pessoas, né? Poxa, que E a gente legal. se abraçou e aí foi aquela choradeira, né? Porque, enfim, né? Você nunca imagina ter uma coisa assim real, né?
E ali, mesmo que eu trabalhava numa vida consagrada, enfim, para servir as pessoas, ali eu realmente disse, o meu trabalho, a minha vida inteira vai ser para servir as pessoas. Mesmo que eu tenha que fazer um outro tipo de trabalho, um outro tipo de relação, mas eu quero trabalhar sempre junto às pessoas mais necessitadas, as pessoas que precisam de um auxílio, as pessoas que é, nessa área. E era engraçado porque era uma coisa que não combinava muito comigo no sentido. Eu sempre quis ser jornalista, eu sempre quis trabalhar nessa área do jornalismo, da comunicação, mas sempre me voltava para essa área social, né? Então passou esse tempo, depois de um tempo eu voltei para casa, porque sai essa comunidade. Minha irmã passou por um processo de adoecimento, faleceu, eu tive que vir cuidar da minha mãe. E sempre comecei a trabalhar voltado para o terceiro setor, fiz uma pós em gestão de projetos, em organização, enfim, vários cursos em comunicação para o terceiro setor, pensando sempre nessa experiência, né, que mudou a minha vida, né? E quando chegou em 2019, ali na pandemia, que o CAE, eu me convidei para participar de um projeto que estava tendo da rede social, para fazer o Vale Social. O Caê estava participando, o Caê Martins, né, estava ali nas reuniões, e eu perguntei se eu podia participar, e aí acabou que eu comecei a participar ali, e logo em seguida comecei a trabalhar no IP, né, e assim que foi uma resposta de Deus também ali, né, porque era um momento bem difícil, tinha perdido todos os meus contratos de trabalho, tava, né, ali, o que que eu fazia, assim, tem aquela cobrança ainda, assim, meio que velada um pouquinho, né, das pessoas em redor, que você tem tanto potencial, que você não faz um concurso público, por que que você não vai dar aula, assim, várias coisas assim que eu não que eu sei que não é para mim, mas que assim, dessa fidelidade, né, quando a gente acredita na missão que a gente tem. E eu vejo um pouco nisso em você, Jefferson, vejo um pouco, e vejo nisso você, Alcione, que vocês também têm isso. Assim, em algum momento, né, vocês têm essa fidelidade aí à missão de vocês. Então, queria, Jefferson, você pode falar um pouquinho de um testemunho, de uma causa, de alguém que você atendeu, sei lá, alguma coisa que você queira partilhar conosco. Ah, tem. Obrigado aí, que história bacana, né? Que bem marcante também, né? E assim, ó, tem uma frase de Jung que eu gosto, que eu gravei, que eu acho que faz muito sentido, é que diz assim: nenhum indivíduo realiza o sentido da vida se não colocar o seu eu superior a serviço de uma causa espiritual e sobre-humana. Então, se eu não estiver, de alguma forma, a serviço de uma causa assim, eu cheguei a essa conclusão, né, de que eu não me realizo enquanto ser humano. Então, se eu não fizer algo pelo outro, de coração assim aberto, fazer algo, não é dar materialmente falando, é eu fazer. Eu não vou realizar o sentido da minha vida. Então, hoje, o que preenche a minha vida de significado e sentido é isso. É como tu falaste, né? Hoje tu é uma pessoa que eu vejo, né? Parece ser realizada com o que tu faz. Então, e tá aí cuidando de pessoas também, né? Então, eu acho que é importante isso. Eu tenho também muitas histórias assim marcantes, né? Que histórias felizes, histórias tristes também, né? De que esse universo aí da dependência é complexo, assim, é de múltiplas causas, né? Não dá para a gente apontar uma causa, realmente são múltiplas causas e, assim, uma das que mais que eu tenho vivo na minha memória, né? Foi no Natal de 2018. Assim, eu devo falar uma coisa que não assim nem todos acreditam, né? Mas é uma coisa que depois da experiência do suicídio eu fiquei mais sensível a algumas situações, assim, né? É como se o meu anjinho me mandasse mensagens assim com mais frequência. E aí, todo tem os anjinhos, né? Vamos falar que é o anjinho, né? Então ele me manda algumas mensagens. E aí no Natal de 2018 eu acordei de manhã e como aí recebi essa mensagem de que eu deveria ir no grupo Biguaçu. Esse grupo de AA, hoje eu sou um entusiasta, né, da Irmandade de AA. O AA tem algo que é muito importante, que é o anonimato, né, que é o alicerce espiritual, né, das tradições de AA.
Mas no meu caso, eu faço questão de quebrar o meu anonimato em toda parte, porque eu digo, eu sou um A também, e lá eu aprendo muitas coisas, né? Porque a A é uma irmandade transformadora também. E os colegas de lá daquele grupo sempre me convidavam para ir lá visitá-los. E aqui na Grande Florianópolis nós temos 25 grupos, né? Então, e até então, aquele eu não tinha visitado, eu já fui em todos, né? E aí sempre fica aquela história, qualquer hora eu apareço lá, qualquer hora eu apareço, mas não tinha ido ainda. E nesse dia de Natal, que era uma terça-feira, e lá as reuniões acontecem às terças-feiras, eu aí fui intuído lá, grupo de Água Iguaçu. Aí eu pensei, bom, eu vou lá visitá-los hoje à noite. Porque embora seja dia de Natal, mas sempre tem, não importa se é Natal, Ano Novo, sempre tem as reuniões. E fui lá de noite, estava o pessoal todo lá, estava uma reunião bem bacana, como é sempre, né? Eu adoro as reuniões. E naquele dia, e nem em todas as reuniões que eu vou, eu faço o meu depoimento falando do suicídio. Às vezes eu abordo mais a história, a trajetória do álcool, a evolução da doença, do alcoolismo, né? Mas naquele dia eu fui tocado a falar sobre a evolução e o suicídio. Eu percebi no grupo que tinha a neta de um companheiro, uma jovem de 19 anos, que enquanto eu estava dando o depoimento, ela começou a chorar. Isso é comum até, a pessoa se emocionar lá, e isso acontece. E depois, até no final da reunião, eu queria dar um abraço naquela moça, mas não a vi. Ela saiu assim, não a vi. 2 dias depois, me ligou um companheiro que estava nessa reunião, e ele falava de uma forma bem acelerada, que eu quase não conseguia entender o que ele estava falando. E ele disse, poxa, que bacana a reunião, blá, que bom que tu foi, parabéns e tal. Eu disse, peraí, mas eu não preciso ser parabenizado por ter ido na reunião. Eu vou com amor, eu não vou lá. Eu não vou fazer um favor. Então foi uma vitória chegar lá, né? Eu fui com bastante. Não, por que tá dando parabéns aí? Não estou entendendo. E ele todo, assim, esfuziante, né? Ele disse, pá, mas tu não sabe da história? Eu disse, não, qual história? Não estou sabendo. Não, daquela moça. Não, a moça eu lembro, eu vi, ela até se emocionou, até que procurei ela no final, mas não encontrei. Então, aquela moça, nesse dia, aquela moça ia se suicidar. Aí ela ouviu a tua história e desistiu. Aí ela desistiu e mudou de vida também. Depois disso, eu acompanhei lá, não, assim, que o avô dela, que é o pai, que é verdade, é avô e pai, né? Porque foi ele que criou, ele é bem conhecido meu, né? E ele depois confirmou essa história, porque nem ele sabia. E ela estava passando por um processo lá emocional forte, né? Ela lá, assim, ela na época tinha 19 anos, mas ela tinha passado por abuso sexual, várias situações assim que a cabecinha dela estava complicada na época. E depois desse dia, ela buscou ajuda, ela voltou a estudar, nossa, voltou lá para a igreja, porque são da evangélicos. E hoje, assim, está uma bênção a vida dela, né? Então, essa é uma das histórias assim, que eu trago, assim, viva, né, no meu coração, né, que isso me motiva, né, também a continuar. E tem tantas outras. Esses dias eu ouvi um jovem, 25 anos, 26 por aí, me contou, assim, de uma forma emocionada. Ele entrou em recuperação faz 2 anos, o caso dele era alcoolismo, né? E desde adolescente, então ele passou por uns 10 anos, 12 anos, assim, bem compulsivamente, né? A doença bem compulsiva. E aí, durante esse tempo, ele até casou, tem 2 filhos, e ele disse que realizou um sonho, assim, todo emocionado, ele falando, né? Eu disse, opa, que bacana, pode me falar do teu sonho? Ele disse, eu consegui levar meus filhos no cinema. Eu disse, nossa, que coisa bacana, porque antes, toda sexta-feira eu recebia e não conseguia chegar em casa com dinheiro. Ele trabalha com construção civil, recebe por semana, porque eu bebia tudo em cachaça. E eu queria levar, eu prometia que ia levar, mas a doença falava mais forte. Eu gastava o meu dinheiro todo e nunca consegui cumprir essa promessa. E quando eu prometia, eu não estava mentindo, eu queria levar. E agora eu consegui levar e a minha família está uma bênção. Então, assim, uma coisa tão simples para a gente, né, que é ir no cinema. E para ele, assim, a realização de um sonho. E, nossa, coisas assim que me emocionam, né? A Karine, outra moça que eu conheço, bem rapidamente, esses dias eu fui lá numa empresa levar mensagem, que o pessoal da City convidou, né?
e falar sobre alcoolismo, eu vou com alegria também nesses lugares. E aí ela é uma conhecida minha, e quando eu cheguei lá, ela veio correndo me abraçar, me agradecer. Eu digo, tá bom, Karine, agradecer o quê? Eu tô vindo aqui. Não, mas nem é por isso, é por causa do meu irmão. Você tem irmão, mas eu até não conheço o irmão dela. O irmão dela mora lá no interior do Rio Grande do Sul, né? Não, meu irmão leu teu livro há 1 ano e meio atrás e nunca mais bebeu e mudou a vida dele, a vida é uma benção. Eu disse, nossa, aí eu escuto essas histórias assim, né? E Parece assim, que tudo, assim, vale a pena, né? Assim, no sentido que, claro, a gente não faz para escutar essas coisas, mas quando a gente escuta, como é, é bom, assim, né? Nesse sentido de, nossa, que legal, uma coisa que você escreveu que mudou, uma palavra que você disse que transformou, né? e eu não uso isso como insígnia para decorar meu ego, né? Até longe. Eu nem. Eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Para não subir, para não achar que eu estou fazendo alguma coisa. Não, isso é o resultado, né, desse trabalho que, quando eu fiz o livro, eu deixei bem claro até para o meu editor, eu falei isso, né? Bem com essas palavras. Eu disse, ó, Vitelli, se esse livro, essa historinha que é simples, é um livro simplesinho, mas se eu conseguir tocar uma pessoa, vai ter valido a pena. Digo, que bom, então. E aí eu ouço essas histórias hoje de tantas pessoas aí que. Então isso é como se estivesse me dizendo, ó, siga esse caminho, vai com humildade aí, vai levando essa mensagem que o caminho é esse, né? Então, e são Verdade. muitas histórias que não dá tempo de contar aqui, né? Mas são muitas Envolvem histórias assim, muitos bem outros bacanas. livros que eu devo poder partilhar. Porque uma coisa, eu acho que a gente tem um pouco dessa coisa da. ah, Às vezes, porque a gente acha que a gente vai estar se exaltando, vai estar assim. A gente, às vezes, também não edifica os outros, né? Porque, às vezes, uma pessoa que escuta uma história de transformação que foi possível, né? Ela, oh, se tantas pessoas conseguiram, eu também posso, eu também, de repente, eu posso também, né? Então, eu acho que esses testemunhos que a gente vai trocando, vai partilhando, eles ajudam também a outras pessoas a ver, não, é possível, né? É possível também essa transformação. E você, Alcione, uma história que bonita aí, você que tem tantas histórias bonitas para contar para a gente. Com Então, certeza. enquanto o Jefferson falava, me veio muitas pessoas, muitos exemplos, casos em Garopaba, um colega que foi seminarista, eu vou encontrá-lo praticamente como um morador de rua em Garopaba. E ele era não daquela cidade, de outra cidade, e estava lá. Bem assim, vou dizer, a camisa surrada, o jeito dele, não estava cuidado. E de repente me encontra. E aí acabamos almoçando junto. Enfim, foi uma coisa incrível. E fizesse me lembrar muito, sabe, Jefferson? Até me emocionei aqui pela tua história, que eu já sei, claro, mas sempre a gente se emociona. E quando eu encontrei esse colega, né, que era meu colega de seminário, eu disse lá na paróquia, isso foi quase perto do Natal. Aí eu fui celebrar numa comunidade à noite, quando eu encontrei ele durante o dia, à noite encontrei ele. Eu disse numa comunidade assim, bem assim, eu disse, gente, o Natal é daqui uns 15 dias, mas eu já posso morrer, porque o Natal para mim já aconteceu. Que aí eu contei esse fato. Foi uma choradeira dentro da igreja, porque eu não vou contar Imagina. tudo aqui em detalhe, né? Mas por quê? Porque era Jesus aquele homem, aquele rapaz, meu colega. E aí isso que o Jefferson diz, né? Eu fiquei aqui pensando, obrigado, Jefferson. Não, Obrigado também, eu quero dizer, como outros já te disseram, eu também quero dizer. Obrigado porque tu resistiu. Obrigado porque tu não tirou a vida. Obrigado porque tu acreditou em algo maior, nessa força superior, né? Como se diz, se trabalha. Obrigado por isso. Obrigado porque você é, para mim e para tantas pessoas, esse estímulo. Aquele meu amigo não teve essa sorte, né? Ele acabou tirando a vida, mais tarde a gente ficou sabendo. Por quê? Porque aquilo que a gente dizia há pouco, né? Ele mesmo percebeu que ele estava todo desestruturado, ele não conseguia mais, né? Acho que não conseguia, tanto que ele, né, chegou ao ponto final. Mas a tua fala, ela é muito importante. Em tudo que o IP hoje trabalha, que é esse cuidar, que é o valorizar a vida, que é acreditar naquele saco de batata, que é acreditar nessa pessoa que está ali, talvez dependendo,
né, dependente de uma droga, de um químico, seja lá o que for, acreditar naquele que está depressivo, que ele pode sair daquilo, enfim. Penso que todos nós podemos passar por uma experiência dessa. Então, acho que quando a gente chega a esse ponto, né, que ninguém é melhor do que ninguém, que estamos juntos aí para cuidar um do outro, para querer ver o outro bem, feliz, né? Eu penso que isso é fundamental. E eu digo que a minha vida, como tu falou também, eu quero dizer aqui que a minha vida, eu penso que é isso. Claro que a gente tem uma trajetória pessoal, enfim, mas todo o aprendizado até aqui, eu sempre pensei, eu tenho que partilhar isso, eu tenho que colocar isso em comum, porque eu não posso ficar só para mim. Tanto o aprendizado como o bem material. Por isso que surge o IP. Poxa, se a gente pôde ter, se a família pôde ter, não fui eu, foram os meus antepassados que trabalharam, que se dedicaram, e eu venho de uma trajetória de família, eu falei outro dia aqui, mas eu vou repetir, a minha avó, mãe da minha mãe, sempre dizia, né? O que se come apodrece, mas o que se partilha floresce. Né? Uma analfabeta que viveu, descobriu isso. Então isso está no nosso sangue, está no sangue da família. Meu pai, um homem, né, que sempre trabalhou, sofreu muito também na toda a questão de quase 60, 80 anos atrás na construção civil, mas que venceu, que superou muita coisa. Então isso está dentro da gente. Eu não passei nem 10% do que eles passaram de sofrimento, né? Por isso eu me sinto quase como na obrigação de colocar minha vida, de colocar o que eu tenho, o que eu sou, a serviço do bem, para que, quem sabe, né, aqueles que estão ao nosso redor, desde os mais próximos aos mais distantes, possam ter uma vida melhor, mais digna, livre de tudo aquilo que deixa a pessoa doente, qualquer que seja a doença, né? É esse o meu propósito também. Eita, lágrimas aqui, né? Tô se segurando aqui, né? Mas Não é choro de tristeza, respirando são choros fundo. de alegria, de gratidão, né? Sim, sim. Até perdi aqui. É muito bacana isso, assim, né? Eu lembro quando você deu esse exemplo, Jefferson, do rapaz lá, né? Que ele, a felicidade dele de poder levar os filhos no cinema, né? Uhum. O programa da rede comunitária, quando a gente criou o Vale Social, uma das ideias não era também, mas não era só para comprar o arroz, o feijão e, sei lá, era Uhum. que a gente pudesse, para essas famílias, que um pai e uma mãe pudessem levar um filho para um lanche, que pudesse ir no cabeleireiro cortar o cabelo, que pudesse ir na farmácia comprar um perfume. Enfim, não só essa ajuda básica, que é importante, que é essencial, né? Hoje mais do que nunca, das cestas básicas, enfim. Mas a gente quer e a gente continua trabalhando para resgatar essa dignidade como um todo, né, desses pais, dessas mães de família, desses jovens, enfim, né, com as crianças, em toda a dimensão ali da rede comunitária. Né? Então, acho que juntando tudo isso que a gente falou, né, é um grande cuidar das pessoas hoje. A gente está dentro de uma estrutura que é o IP, que nos possibilita, né, a dar continuidade aí a esse cuidado com as pessoas, como o senhor falou, o IP nasceu muito assim das condições que a família dele tinha, né, e tem para montar toda a estrutura, todo o serviço, mas a gente vê hoje que o IP ele presta serviços e ele também trabalha e ele pode ser sustentável, porque daqui a pouco, sei lá, o senhor não está mais, eu não estou mais, o Jefferson não está mais, quem não está mais, e o IP precisa continuar. Então, a ideia de trabalhar a sustentabilidade no IP é para isso, assim, para que a gente tenha essa continuidade, né? Que outras pessoas também nos ajudem a cuidar das pessoas. Porque quando você faz uma doação, quando você é um benfeitor de alguma coisa financeira, você também está ajudando ali. Talvez você não tenha esse dom de ir lá, de atender, de falar, ou de acolher, enfim, mas você quer as pessoas, você quer transformar a vida das pessoas. Então, essa ajuda
também é uma forma de cuidar das pessoas, né? Eu acho que foi um pouco isso que a gente pensou na campanha, né, Alcione? Exatamente. Por isso que nós acreditamos, estamos abertos a que outros possam sentir isso. Como faz bem fazer o bem, como é bom, né, colaborar para um mundo melhor. E, claro, tem muitas outras entidades, pessoas fazendo bem. Mas também estamos nós aí, através do IP, querendo resgatar, querendo ver pessoas mais felizes, mais alegres, com mais possibilidades de vida, livres de tantas coisas que prendem, que seguram, ou que não deixam elas ser livres de verdade. E só um complemento, se me permite, o trabalho desenvolvido pelo IP, assim, para mim fica muito claro, esse planejamento, né, é importantíssimo, porque os trabalhos que são desenvolvidos, ele não pode estar desconectado da sustentabilidade, porque mesmo havendo todo isso, todo esse investimento até pessoal que o Alcione fez até agora, mas isso é finito, ele não vai conseguir bancar isso para a vida inteira. Então, para que o IP continue existindo, para que tenha continuidade o trabalho, precisa sim ele ser sustentável. Senão, ao longo do tempo, ele acaba. Então, é importantíssimo esse planejamento, tudo isso está sendo adotado aí no IP, para que realmente tenha continuidade. Eu vou ser um entusiasta sempre, o apoiador do jeito que eu puder, porque eu quero ver o IP por muitos e muitos anos, mesmo quando eu não estiver, o Alcione não estiver, a Olga não estiver e todos os outros, mas que ele continue. É muito importante. O mundo precisa de muitos IPs. Então, é verdade, que bonito. Que Essa bonito. é a nossa meta. A gente quer expandir. Daqui a pouco a gente brinca, a gente está no ano piloto de arrumar a casa, né? 2021, 2022 e 2023. Quem sabe tem IPs em outros locais também, né? Olha, pessoal, florescimento de mais IPs. Que bom. É verdade. Essa é a ideia. IP amarelo, vermelho. Sim, a continuidade é importante, né? Expansão, continuidade e expansão, né? Porque até só o Alcione me falava, né? O período pré-pandêmico existia um número lá de atendimentos, eu não me recordo o número que ele falou. E todo esse contexto pandêmico, olha só quanta gente a mais, né? Cresceu assim muito, né? A procura, porque realmente toda essa transformação, o mundo está em transformação, né? Tudo isso, a gente não vai falar de pandemia aqui agora, mas isso trouxe, né? Está trazendo ainda muita transformação no dia a dia das pessoas, nos vários aspectos, principalmente esses emocionais, né? E ainda bem que as pessoas estão buscando ajuda, né? Ainda bem. Então, essas estruturas, por isso que eu digo vários IPs, são fundamentais aí para oferecer qualidade de vida aí para todo mundo que procura, que busca essa ajuda. Então, eu vou ser entusiasta sempre desse tipo de iniciativa. Então, a gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa live. Queria convidar, Alcione, que você convidasse as pessoas aí a fazer parte da nossa campanha, né? Falar um pouquinho dela e fazer parte dela, como que elas podem fazer, falar um pouquinho sobre ela. Então, agradecendo todos que estão acompanhando a live e todos que têm colaborado de uma maneira ou de outra, o IP está aberto e agradeço a fala do Gerson para reforçar, você, Olga. O IP está aberto a pessoas que queiram acreditar, que queiram apostar, vamos dizer assim, nessa iniciativa, né? Ela está dando certo, está indo bem, mas, de fato, nós não podemos abraçar ela sozinhos, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de companheiros, né, que queiram acreditar nesse processo. E, sobretudo, para ajudar a manter a estrutura hoje, ampliá-la, se for novamente o caso, levar o IP para outros lugares, que os funcionários do IP possam receber com dignidade, que a estrutura possa ser oferecida com bom atendimento, uma boa mobília dentro dela, enfim, para que quem chegue nele, no IP, enquanto tal, possa sentir como um espaço adequado, um espaço saudável. Por isso, e isso tudo pede, né, uma estrutura, uma infraestrutura. Além dos projetos, né, que vêm daí do IP enquanto tal. Ainda temos muito a pensar, a fazer, né? Tem toda a questão do ateliê de costura,
tem a horta comunitária que está sendo forjada, tem todo o trabalho do Decola Galera aí com essa juventude, abrindo perspectiva de trabalho, possibilidades para frente. Tem toda a questão do vale social, tem comunidades pedindo que a gente leve esse vale para outra comunidade, não só onde a gente está. Enfim, há muita coisa, né, a ser feito ainda. Eu quero recordar agora um menino que um dia disse para mim, ainda há 1 milhão de coisas para fazer. Essa frase, um menino aqui de Hipotecas, ele disse assim, ó, não vai embora. Eu não sei o que aquele menino viu, se ele captou alguma coisa, se era uma tristeza minha, eu não sei o que ele viu. Mas ele disse, não vai embora, ainda tem 1 milhão de coisas para fazer. Coisa incrível, né? Eu acho que o mundo pede isso, a realidade pede isso, né? Esse planeta pede isso, que é cuidar, né? Voltando aí ao cuidado. E se nós podemos juntos cuidar, vamos juntos, né? Nós estamos aí, estamos vivos, temos dignidade, temos possibilidade de partilhar o nosso saber e, quem sabe, também um pouco do nosso tempo. Por isso, agradeço e fica aí aberto o convite a quem puder colaborar. Rapidinho, para o Jefferson se despedir, e aí depois só vou falar um pouquinho que amanhã a gente tem outra live, mas para você, suas despedidas, Jefferson. Então, agradecer por essa oportunidade, né, de estar aqui, conhecer mais todo esse planejamento do IP também, né? Como eu disse, eu sou um apoiador, sou um entusiasta e levo essa mensagem aí, né? Dissemino essa ideia e agradeço aí por estar falando um pouquinho da minha história também, partilhar essas experiências do Alcione, da Olga, fiquei bem feliz de ouvir a experiência, Olga, muito legal. Do Alcione também, tem muito carinho, né? Ele sabe disso. Sou muito feliz aí por ter... Tu me ensinaste muitas coisas aí na minha vida. Então, Obrigado. A gratidão a todos que estão assistindo, né? Também muito obrigado. E vamos em frente, né? Estaremos juntos aí nesse processo. Muito obrigado e grande abraço. A gente vai se despedindo, convidando vocês para amanhã, às 19h30. Vamos estar com a Jane e com a Priscila, falando do programa da Rede Comunitária IP, de 2 realidades que tem dentro do programa. O projeto Decola Galera, que trabalha com inteligência emocional, empreendedorismo, profissões. Projeto muito bacana que a Priscila trouxe para o IP e a gente está desenvolvendo. Temos lá os jovens participando. Amanhã ela vai contar para a gente bem sobre esse projeto. E a Jane, ela vai falar sobre o Banco de Talentos, que é uma realidade também que a gente tem dentro do IP, onde a gente ajuda as famílias da rede comunitária na questão de emprego, de currículo, como se portar numa entrevista de emprego, como fazer um currículo, enfim, com várias formações e várias atividades. Então, a gente aguarda vocês amanhã. Boa noite a todos, tchau. Acessem na bio, tem ali o link da campanha, veja como ela funciona e faça a sua adesão. A gente do IP quer cuidar de você. Tchau. Obrigado, Olga. Obrigado, Jackson. Tudo de bom. Obrigado a todos que acompanharam. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau.